Aleluia. Glórias a Deus. Saúde todo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui na manhã de hoje para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida, né? O estudo da palavra do Senhor. Nós hoje pela manhã nós vamos falar um pouco sobre Ezequiel e Daniel, fazer um pequeno comparativo dos dois para a glória do Senhor. Amém? Então vamos aprender um pouco com eles, né? O que nós estudamos durante todo esse tempo, estudando o livro de Ezequiel e Daniel, fazendo também aqui alguma retrospectiva para que nós possamos gravar isso na nossa mente e trazer isso para a nossa vida. Então, Deus está no controle de tudo, estamos aqui para glorificar e exaltar o seu santo e eterno nome. Amém? Então, eu sou todo o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Eu sou o Bispo Hilton. Hoje, se você não tiver inscrito no meu canal no YouTube, que nós estamos fazendo a nossa gravação também para o YouTube, né? E você pode ir lá em @hilton.brito e lá você pode fazer sua inscrição no meu canal e lá tem outras mensagens que você pode acompanhar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, estejam aí atentos, ouvindo a palavra do Senhor, porque Ele tem muito para falar conosco no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá, vamos falar da palavra do Senhor hoje. Nós vamos abrir a nossa palavra hoje, né? Nós estamos na EBD em sua casa, na Escola Bíblica Dominical, de todo domingo pela manhã. E nós vamos aqui hoje trazer essa mensagem. Então, você fique atento e abra a palavra do Senhor lá no livro da 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 1. Nós vamos ver, do versículo 1 até o versículo de número 16. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: aos eleitos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, diz assim no primeiro versículo de 1 Pedro, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graças e paz eles sejam multiplicados. Aleluia. Amém? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de aprovação. Assim, acontece para que fiquem provadas que a fé que vocês têm, muito mais valioso do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E, apesar de não o verem,
agora creem nele e exultam com alegria invisível e gloriosa, indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram de graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles esteve, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram aquele sofrimento. A eles foi revelada que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falavam das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estavam com a mente preparadas, prontas para agir. Estavam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia, graças a Deus, palavras do nosso Senhor. Amém? Mas vamos ver aqui dois textos, um de Ezequiel e um versículo, né, de Daniel. Então vamos aqui em Ezequiel, no capítulo 2, do versículo 5, quando ele diz assim: e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saber que um profeta está no meio dela. Amém? E Daniel, vamos no capítulo número 6 e no versículo de número 26, quando ele diz assim: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens tenham a reverência o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Amém? Veja, o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Aleluia, glórias a Deus. Por mais adversidades que nós tenhamos, Deus está conosco. Amém, igreja? Deus está sempre conosco. Então veja aqui, Ezequiel e Daniel, ele tem muito em comum. Ambos foram levados para o exílio lá na Babilônia e ambos usaram o estilo apocalíptico das suas mensagens e falavam da restauração de Israel. Há, porém, diferenças importantes que nós vamos estudar hoje. Veja aqui, Ezequiel, ele era sacerdote e tinha um ministério pastoral para os seus companheiros de exílio. E deles saíram os líderes e profetas que cuidaram da reconstrução do templo e da cidade. E entre eles estavam os antepassados do Cristo e os guardiões das Escrituras que mais tarde voltariam para Jerusalém, conforme lá está em Neemias, no capítulo 8, versículo número 18. E Ezequiel, ele deveria compartilhar com os exilados das suas visões de um Deus santo e também Salvador, preparando-os para que pudessem conviver com esse Deus. Mas
E Daniel? Daniel, ele era um sacerdote, mas servidor público. E fazia parte de um grupo muito especial. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídas em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, conforme está lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo número 4. Então, deportado por Nabucodonosor, teve que cursar, né, a cultura e a língua dos caldeus. Ele recebeu o nome babilônico, que honrava os deuses da Babilônia. Eventualmente ele foi constituído governador sobre toda a província, como também chegou a ser chefe principal de todos os sábios da Babilônia, conforme nós podemos ver lá em Daniel 2, no versículo 48. E mais tarde ele foi colocado em alta posição do governo do Império Persa, conforme nós podemos ver também em Daniel, no capítulo 6, no versículo de 1 a 3. E assim ele teve oportunidades de ver todas as falhas do governo humano, a falta de cuidados pelos podres de Nabucodonosor e a corrupção de altos funcionários sob Dário, conforme podemos ver em Daniel 4, 27 e Daniel 6, versículo 2 a 4. E pelos sonhos de Nabucodonosor e pelas visões de Deus, também lhe entendeu que grandes impérios mundiais se sucederiam um ao outro, sempre piorando. E o último havia de ser pior de todos, mas no fim, o próprio Deus, ele iria intervir quanto ao Cristo domínio mundial, observando o eterno, conforme Daniel, capítulo 7, versículo número 14. Então não lhe foi ordenado mostrar tudo isso aos contemporâneos, e sim registrar um livro selado. As suas visões serviriam para animar os servos de Deus a perseverarem firmes até aos piores perseguições, com a garantia de que toda a política e o governo do mundo inteiro estavam sob o domínio absoluto de Deus. Então, vejamos, considerar as revelações de tudo isso hoje. Nós veremos aqui o caráter de Deus que nós servimos. Então, o nosso Deus, ele é o mesmo de Ezequiel e o mesmo de Daniel. E a sua atuação através de toda a história está registrada na Bíblia para fortalecer a nossa fé e o nosso testemunho. Amém? Para quem passou pelas suas provações e sabemos que Deus nos tirou dela, então nós temos grandes testemunhos. Alguns tiveram problemas de saúde, problemas familiares, outros tiveram problemas na rua, outros tiveram problemas no seu trabalho, mas Deus, quando nós deixamos Deus à frente dos nossos negócios, da nossa vida, Deus vai tratando cada um de nós. Amém? Então, Deus, ele é um Deus fiel, e Deus, ele é um Deus santo. Ele é um Deus fiel, e as várias provações de Daniel e Ezequiel passaram a servir para mostrar-lhes quanto Deus ele é fiel. E ele cumpre todos os seus propósitos e promessas. E Daniel orou alicerçado nessa certeza da fidelidade de Deus.
E essa mesma fidelidade se exemplifica hoje, quando nós queremos nos reconciliar com Deus após pecarmos. Veja, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, no Salmo 33, 4, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Deus, Ele é santo. Por isso, não convive com impureza. E Daniel propôs no coração não contaminasse com as finas comidas do rei, conforme Daniel capítulo 1, versículo 8. E Ezequiel viu a glória do Senhor se afastar no tempo por causa das terríveis idolatrias ali praticadas. E Deus voltaria a morar no meio do seu povo. Sois depois que este se santificasse. E nós também temos que nos preparar para conviver com Deus. Conforme está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, quando diz: segui a paz com todos e a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que ninguém conseguirá ter uma vida cristã triunfante se não tiver convicção da fidelidade e da santidade de Deus. Um outro ponto que nós vamos ver de Deus é a sua centralidade, a centralidade da palavra de Deus. Veja como ela é poderosa e ela nos educa e nos ensina, ela nos traz conhecimento e vida aqui na terra e nos prepara para a nossa vida eterna diante do Senhor. Então, na famosa visão lá do Vale dos Ossos Secos, a Ezequiel, ele foi revelada a restauração de Israel. Como podemos ver lá em Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 a 14. E os ossos secos espalhados, eles se juntaram. Eles foram revestidos de carne e se tornaram corpos vivos, unidos em exercício muito grande. E tudo isso se realizou sob o ministério da palavra do Espírito. E hoje nascemos de novo em Cristo. Nós somos integrados ao corpo de Cristo também pela palavra e pelo Espírito, conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 16. E pelo conhecimento da palavra, fidelidade à lei de seu Deus, Daniel, ele pôde manter-se incontaminado pelo paganismo do ambiente onde tinha que viver e trabalhar, e ter esperança de um final feliz na história do mundo, de Israel e dele mesmo, conforme Daniel, capítulo 12, versículo número 13. Evidentemente, os seus pais levaram a sério a ordem de Moisés. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, conforme Daniel, capítulo número 6, versículo de 6 a 7. E nós, os pais de hoje, estamos cuidando que os filhos aprendam a palavra de Deus desde pequenos. Nós estamos levando, ensinando, mostrando, conduzindo ele à casa do Senhor desde pequeno. Nós estamos ouvindo em casa e nas escolas bíblicas
Nós estamos ouvindo a palavra de Deus em casa, nós estamos levando e ouvindo a palavra de Deus também dentro das escolas bíblicas, que são um dos maiores cursos teológicos que existem na face da terra, é na EBD. É lá onde nós aprendemos muito da palavra do Senhor. E se depois de grandes ficarem longe de nós, trabalhando ou estudando em ambiente não cristão, vão ter um lastro da palavra que os proteja da corrupção que há no mundo hoje? Será que nós estamos levando para que eles aprendam a palavra de Deus, sabendo o que é a verdade, sabendo o que é certo e o que é errado, para que não se misture com a corrupção deste mundo? Será que quando eles saírem das nossas asas, da nossa proteção, eles vão caminhar firmes com o Senhor? Será que nós estamos conduzindo e mostrando aos nossos filhos essas verdades? Nós precisamos aprender mais da palavra do Senhor. Porque a formação começa de pequeno, para se tornar grandes homens e grandes mulheres. Então temos que ensinar os nossos filhos a ser conduzidos para a glória de Deus. Amém? Nós aqui estamos sendo preparados na terra para poder um dia termos a nossa vida eterna diante do Pai. Então temos que nos preparar a nós, homens e mulheres adultos, e as nossas proles, nossos filhos, têm que ser ensinados para que eles possam caminhar e possam louvar a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em sua vida. Amém? Veja que há um outro papel que nós temos que desempenhar diante de Deus, que é a oração. Como ela é primordial na nossa vida. Como ela é importante. Nós vimos quando Ezequiel e Daniel oravam a Deus, e Deus ouvia as suas orações e Deus abria as portas do céu e para dar vitória a Ezequiel e a Daniel. Então, tirado do seu lar e da sua pátria, Daniel muito cedo se encontrou numa cultura pagã. Veja, numa cultura completamente diferente da dele. Mas Deus estava ao seu lado. E em todas as grandes crises da sua vida, o encontramos o quê? Orando, buscando, conversando com Deus. Esse é o segredo da grande vitória que nós teremos. É quando nós começamos a conversar com Deus. E Deus vai começar a nos mostrar, nos ensinar. Porque Deus fala conosco. Deus fala comigo e com você. Porque Deus é Deus. E Ele é poderoso. E Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é Deus. Não que Ele orasse só nas horas de crise. Daniel orava constantemente. 3 vezes ao dia. Ele sempre reservava aquele tempo de oração para Deus. Nós podemos também orar a Deus todo o tempo todo. Podemos estar no caminho do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa igreja. Vamos para a casa dos nossos pais, dos nossos parentes, e nesse caminhada você pode falar e deve falar com Deus. Conversa com Ele. Tenha intimidade com Deus, liberdade com Deus, falar com Deus. Mostra os teus objetivos que você quer crescer aqui na terra. Mostra a Ele. Veja se Ele concorda com os teus objetivos, os teus projetos. Veja se está de acordo com o que Deus quer para você. Porque nem sempre o que a gente quer, Deus quer para nós. Porque o que Deus quer para nós é perfeito. E nós somos imperfeitos. Então nós temos que entregar tudo isso na mão do Senhor. Senhor, é isso mesmo que tu queres? Amém, igreja? Então nós temos que entender isso. Não adianta você ir pela sua força. A força vem do Senhor. Não é de você.
A força vem de Deus, não é de você. Nós precisamos muito e somos dependentes de Deus. Na sua posição, Ele nos ensina, irmãos. Então nós temos que entender mais dele. Veja que tinha horas marcadas. O Daniel, ele tinha horas marcadas. 3 vezes ao dia, a vida toda, ele estava em oração com Deus. E ele orava e dava graças diante do seu Deus. E nem com ameaças da cova dos leões, ele desistiu dessa prática. E quando Nabucodonosor ameaçou todos os seus sábios de morte, por não poderem interpretar ou até descrever o seu sonho, Daniel, ele pediu um prazo e prometeu uma solução. Enquanto foi para casa e convocou os colegas para uma reunião de oração, como está em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 17 e 18, a grande revelação do capítulo 9 veio enquanto ele orava. E a oração do sacrifício da tarde, conforme está lá no capítulo 9, versículo 21 de Daniel. Então ele parece que ele, e mais tarde os primeiros cristãos, eles mantinham as horas marcadas para os sacrifícios diários como seus momentos de oração. Como está lá em Atos, capítulo 3, versículo 1. Podemos fazer uma comparação também com o Salmo 57, versículo 17. Mas na oração, ele mantinha o seu testemunho perante um mundo hostil. Recebia a orientação do seu Deus e agradecia sempre, sempre ao Senhor. Então, conosco, não pode ser diferente. Nós temos que viver a vida em Cristo. E em toda a oração e súplicas, orando em todo o tempo do Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, conforme Efésios, no capítulo número 6, versículo 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e Colossenses, capítulo 3, versículo 16 a 17. E o nosso testemunho, num mundo que jaz no maligno, só se verificará quando mantivermos comunhão com o nosso Senhor pela palavra e em oração. E Daniel dava graças diariamente. Apesar das circunstâncias tão difíceis, a falta de gratidão leva ao declínio espiritual, conforme os Romanos, capítulo 1, versículo 21. Então, essa falta de gratidão é que nos leva ao declínio, é que nos leva a perdas. Então, nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E Jesus estranhou isso nos 9 leprosos que curou e que não voltaram para agradecer. E Paulo frequentemente obteve sobre a importância da graça, da sua graça. E ele mesmo dava graças a Deus por toda evidência da sua graça na vida de seus discípulos. Aleluia. Calvino escreveu: a não ser que estabelecemos horas definidas para a oração, facilmente negligenciamos a prática. Então, nós temos que buscar a Deus, conversar com Deus, falar com o Senhor, saber o que Deus, Ele quer conosco, saber o que Deus quer falar conosco. Deus, Ele
quer falar comigo e com você. Veja as perseguições e as causas e efeitos que isso pode ocorrer. Veja que Daniel e seus colegas não esperavam a hostilidade das forças do mal. E os 3 jovens foram lançados na fornalha do fogo por serem fiéis aos Deus Altíssimo. Mais tarde, Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E que estava em jogo era muito mais do que os valores políticos. E a fidelidade desses servos realçou diante de um mundo pagão o poder e a glória do Deus deles e nosso. Veja que os cristãos de hoje estão sendo perseguidos em todas as partes. Há quem perca o emprego por se recusar a participar da corrupção. Por confessar a Cristo, a quem perca a vida. E o próprio Senhor nos alertou que havia perseguição e oposição fortíssima ao Evangelho, conforme está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 13. E os familiares do crente, às vezes, são os mais hostis, conforme também está em Marcos capítulo 12, 13, versículo 12. Mas os apóstolos, eles foram muito claros ao aconselharem os novos convertidos. Confirmaram, fortalecendo a alma dos discípulos, exultando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo número 22. Aleluia. Glórias a Deus. E quando caíram na fornalha, o próprio Senhor, ele esteve lá com eles, como nos dias antigos. E em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Conforme Isaías, capítulo 63, versículo número 9, da Nova Versão Internacional. E nos dias de Daniel, foi-lhe mostrando que, até o fim, a perseguição do povo do Senhor se intensificaria cada vez mais. E Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que nesse tempo se levantaria Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aleluia. Aleluia. Mas a perseguição suporta com fé e fidelidade, purificada e preparada ao servo do Senhor, para participar do reino eterno. A Daniel, ele foi revelado para que a perseguição viria. Mas naquele tempo, será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro, conforme Daniel 12, versículo número 1. E a tribulação, porém, serviria para retificar os fiéis para o reino eterno. E muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Para os perversos procederão perversamente, e nenhuma deles entrará, mas aos sábios entenderão. Repetindo, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel,
capítulo 12, versículo número 10. Amém? A crisolar é a obra de quem refina metais. Obras geralmente executadas pelo fogo. E Tiago, ele entendia que o valor de tais provações. E ele nos ensinou que nas provações precisamos de 3 verdades. Primeiro, alegria. Segundo, a sabedoria. E terceiro, a perseverança. Você pode observar isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 12. Né? Então, alegria, sabedoria e perseverança. Nós temos que ter essas 3 virtudes para a glória do Senhor. Amém? Então, a importância, vamos ver agora a importância do preparo para o reino eterno. Como é importante nos prepararmos, estarmos aptos a ir para a glória celestial. Em Ezequiel, o povo ele é exortado a restaurar os valores de Deus e separar-se de tudo que possa contaminar e mostrar à casa de Israel este templo para que eles se envergonhem das suas iniquidades e meça o modelo. Ezequiel, no capítulo 43, versículo número 10. Assim Deus ficará no meio deles. E em Daniel, como já vimos, os sábios, eles serão acrisolados, isto é, toda impureza será tirada deles, adequando-os para participar do reino eterno. Aleluia. Amém. Então, no Novo Testamento, a ênfase não cai no programa da volta de Cristo, e sim da maneira como se deve aguardá-la. Vejamos aqui o que diz Romanos capítulo 13, versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos da arma da luz. Aleluia. E vejamos agora o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 14. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível, como está em 2 Pedro 3, 13 e 14. Também nós podemos ler lá em 1 João, no capítulo de número 3, no versículo número 2 e 3, quando ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia. Glórias a Deus. Então veja que o próprio Senhor ele alerta quanto à maneira de esperar a sua chegada. E não é para ficar inativo, sem trabalhar, parado. Não. Só olhando para o céu. Mas sim trabalhando por ele, com mais afinco, conforme está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 45 e 46, da Nova Versão Internacional, quando diz: quem é, pois,
o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que o seu senhor encontra, fazendo assim quando voltar. Aleluia, glória a Deus. Então, para concluirmos o estudo de hoje, que os testemunhos de Ezequiel e de Daniel, eles se completaram. E ambos tratam dos problemas e das perspectivas do povo de Deus, mas de ângulos diferentes. A Ezequiel, coube pastorear os colegas do exílio, em cujo meio morava. Explicava a eles porque o templo lhe foi destruído e Jerusalém conquistada. E os consolava, assegurando-lhes que Deus não os abandonara e ainda planejava restaurar seu povo. Avisava assim dos pecados que impediam a bênção de Deus na vida nacional e lhe expunha claramente a santidade. E ainda a restauração viria com ação de graças pela palavra e pelo Espírito, conforme podemos ver em Ezequiel 37 e 47. Mas Daniel, o ministério de Daniel, não era dirigido aos seus contemporâneos judeus. Não lhes anunciou os pecados que trouxeram o cativeiro da Babilônia. Ele avisou, sim, que o seu povo passaria por tribulação nunca antes vistas, mas que no fim do reino seria do Senhor. E tudo isso deve fortalecer a nossa fé, animando-nos a buscar a santidade e esperar a vida que Jesus com paciência. Finalmente, o Senhor mandou orar pela vida do reino que Daniel profetizou. Estamos rogando, venha o teu reino. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor Pai, amado Pai querido, nós te agradecemos pela tua poderosa palavra, pelo teu poderoso ensinamento, Senhor. Nos traz sempre a tua lembrança na nossa mente e ao nosso coração. Continua todo domingo, Pai, trazendo a tua palavra, que ela venha nos encher com a tua glória e com a tua sabedoria, Senhor Deus. Por isso nós aqui apresentamos a cada ouvinte, meu Pai, a cada família aqui representada, que a tua glória e o teu poder seja derramado sobre a sua vida. E em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder da tua glória. E hoje, meu Pai, haverá milagres dentro da sua casa, dentro da casa dos fiéis, daqueles que te buscam e daqueles que te oram, Senhor Deus, buscando a tua presença, Pai. Por isso, na manhã de hoje, Senhor Deus, continua derramando a tua graça sobre as nossas vidas, o teu poder e a tua glória, para que nós possamos ser mais fiéis da tua palavra, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento, que nós possamos orar constantemente a ti, Senhor Deus, porque nós precisamos do Senhor. E esteja conosco em todo o tempo da nossa vida aqui na terra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.